Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Sandro Aloysio, sou professor aqui no Cefet da unidade de Leopoldina e inicialmente eu gostaria de parabenizar os idealizadores desse projeto Palavras de Escritor, que com certeza será um veículo de divulgação dos trabalhos que são feitos por professores da nossa instituição, né? E fazer com que através disso esses trabalhos venham a ter uma visibilidade junto ao nosso público, né? Não importa que sejam alunos, professores, servidores em geral. A minha trajetória acadêmica, ela começou, na verdade, na cidade de Belo Horizonte. Eu sou formado em Engenharia Metalúrgica pela UFMG e tenho mestrado também em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela UFMG. E em termos de trabalho com a escrita e a literatura, esse trabalho meu, ele remonta desde a adolescência, da juventude. Eu sempre gostei de escrever, né? Sempre gostei de escrever poesias, contos, poemas, crônicas. Já participei, inclusive, de vários festivais em Belo Horizonte. Já fui até premiado em alguns deles. E então essa veia, né, artística de escrita, né, de leitura, ela já remonta desde a minha adolescência e juventude. Agora, o que causa às vezes estranheza das pessoas é o fato de você ter um profissional na área de exatas, né? Eu sou professor aqui na unidade de Leopoldina, nas áreas de ciências dos materiais, tecnologia dos materiais, ensaio dos materiais no curso técnico e de processos de conformação metal-mecânica, né, automação de processos de conformação metal-mecânica na área da engenharia de controle e automação. Então, às vezes as pessoas olham com estranheza um professor de engenharia que escreve poema, que escreve poesias, que escreve romance, né? Então isso aí chama muita atenção. E como que isso surgiu? Eu era professor na rede particular de ensino de Belo Horizonte e nos meados aí de 1997, 98, e eu comecei a perceber que os meus alunos tinham dificuldade de entender alguns postulados científicos, alguns teoremas, algumas teorias, alguns pontos do programa de química que era ministrado para eles naquela época. Então surgiu a ideia de eu escrever a química em forma de poesia. Então eu comecei a escrever alguns trabalhos e esses trabalhos começaram a serem publicados na escola em forma de exercícios, em forma de estudo dirigido. Inicialmente eu utilizei a minha turma como piloto, mas depois eu fui percebendo que a escrita, né, que esse trabalho ele foi se aprimorando e chegou a ponto de algumas escolas de Belo Horizonte estarem utilizando os meus textos em provas, né, em estudos dirigidos, em grupos de discussão, em debates. Então isso aí foi o pontapé inicial para nós começarmos a registrarmos os nossos trabalhos. Daí, em 1999, eu publiquei meu primeiro livro. Esse livro chama-se, né, Ensaios de um Profeta. E nesse livro eu faço justamente esse paralelo, né? Por exemplo, eu pego as propriedades dos materiais e correlaciono com as propriedades que o ser humano tem no seu dia a dia, né? Com a vida do ser humano. E isso aí despertou muita atenção nos alunos, foi um sucesso esse primeiro livro nosso. E em 2002, seguindo na mesma linha, eu lancei, aí também em Belo Horizonte,
o meu primeiro romance. E é inclusive sobre ele que eu gostaria de estar falando. Esse romance chama-se Entre Homens e Anjos. Foi lançado em 2002, teve a segunda edição em 2005 e eu tive também a terceira edição já aqui em Leopoldina em 2015. Tá? Entre Homens e Anjos é um romance entre dois mundos. Entre Homens e Anjos é um livro que fala sobre o dilema de um estudante que até então tinha na sua mente os seus conceitos, né, os seus postulados, e quando ele entra na universidade ele começa a ver aquilo em choque. E ele procura então tentar conciliar aquilo que ele acredita, os seus valores, com aquilo que ele está recebendo, né, de aporte dentro do ambiente universitário. E aí, esse personagem chamado Francis é justamente essa pessoa. Francis é um estudante universitário cheio de dúvidas, cheio de dilemas, e o pano de fundo é Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte. Francis, então, com o passar do tempo, ele começa a viver em dois mundos, né? E aí, por que entre homens e anjos? Entre os homens, quer dizer, os seus dilemas da sociedade. Entre anjos, os seus dilemas internos, né? Os seus conceitos, a sua fé, a sua crença, os seus objetivos, né? A sua formação familiar, né? Em tudo isso aí. E esse livro Entre Homens e Anjos, nós já conseguimos uma vendagem de mais de 5.000 exemplares desse livro já foram vendidos, né? O processo de edição e publicação foi muito complicado. Muito complicado por quê? Porque, infelizmente, o Brasil ele não tem uma política de valorização cultural, de projetos culturais. Então, na verdade, a publicação desse livro ela se deu basicamente com meus próprios recursos. Eu consegui, junto aos meus amigos que me viam empenhado, né, em estar publicando o livro, eu consegui angariar algum recurso com eles. Então, aí, através dessa forma que nós conseguimos, então, fazer a publicação, não só da primeira edição, da segunda e da terceira edição desse nosso livro. E eu gostaria também de estar aproveitando para falar para vocês também um pouco da minha experiência saindo de Belo Horizonte e vindo morar no interior, Leopoldina, que era uma cidade totalmente desconhecida para mim, e que me recebeu de braços abertos, que me recebeu com muita alegria. Os professores aqui da unidade de Leopoldina, muito companheiros, a cidade em si, muito companheira. Então, tem 10 anos que nós estamos morando aqui na Zona da Mata Mineira, estamos muito felizes e no meu coração sempre ardia aquele desejo de continuar essa história de Francis aqui em Leopoldina. E durante esse período da pandemia, onde nós tivemos que exercitar o isolamento social, eu coloquei em prática o meu antigo sonho. Então, em primeira mão, nós estamos lançando, está no forno ainda, nós estaremos em janeiro de 2021 lançando a continuação de Entre Homens e Anjos. Só que agora o nome do livro é Antes que o Sol se Ponha. Antes que o Sol se Ponha. Nós vamos estar mostrando agora que Francis, agora ele já não é mais um
um jovem estudante, agora ele já é um profissional, já é um adulto e continua ainda com seus dilemas, não os mesmos dilemas, mas dilemas que passam pela existência, dilemas que passam pelos propósitos, dilemas que passam pelos objetivos futuros. Então, esse é o mais novo lançamento nosso e eu espero contar com todos os nossos alunos e profissionais no lançamento do nosso livro. Grande abraço e, mais uma vez, muito obrigado